Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amados, Jesus, ele tem todo o controle sobre a igreja, né? Ou seja, quando fala que essas 7 estrelas, que são 7 anjos, os dirigentes das igrejas, está à sua destra, está dizendo que Jesus, ele comanda, ele tem o controle. Esses homens são servos do Senhor Jesus. E diz assim: e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro são as igrejas. Então Jesus está no meio da igreja. Versículo 2: eu sei as tuas obras, tá vendo? Jesus conhece a obra, o trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então, a igreja de Éfeso, ela colocava à prova. Alguém chegava lá e ela observava, via, né, o caráter da pessoa, e ali ela não dava um cargo antes sem conhecer quem estava ali vindo, né, fazer a obra. E nos nossos dias, amados, nós devemos entender, para que nós venhamos a conhecer uma pessoa, é só observar os seus frutos. A Bíblia diz que conhecereis a árvore pelos frutos. Então, uma mangueira, ela não pode produzir limão, ela vai produzir manga, né assim, irmãos? Versículo 3 diz assim: e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Vamos ver aqui agora a igreja de Éfeso. Ela é uma igreja que ela sofria, ela tinha paciência, ela trabalhava pelo nome do Senhor e não se cansava. Então era uma igreja que realmente fazia a obra do Senhor, né, irmãos? Muitos entendem, quando fala que a igreja deixou o seu primeiro amor, achava que eles não estavam trabalhando corretamente, deixado o trabalho. Ao contrário, eles trabalhavam, né? Eles tinham paciência, trabalhava, não se cansava para a obra de Deus, observava, não deixava qualquer um fazer a obra, né? Se uma pessoa chegasse ali dizendo que era homem ou mulher de Deus, tinha que provar que realmente era. Então eles eram homens e mulheres de Deus. Mas o verso 4, amados, eles dizem assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você deve me perguntar, como assim o seu primeiro amor? O primeiro amor que a Bíblia fala é justamente olhar para a necessidade do próximo. É o que a Bíblia nos manda fazer, irmãos. A Bíblia diz assim que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, e não entrarão no reino de Deus. Tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, era forasteiro, não me hospedastes. Então, uma das principais coisas que Jesus quer de nós é que nós venhamos a cuidar do nosso próximo, olhar para o necessitado neste mundo. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te verei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Quando fala tirar o catiçal, ou seja, tirar, né, irmãos, a presença, a glória, a luz, o Espírito de Deus. Ou seja, Jesus estava prometendo, né, a igreja. Você vê que a igreja ainda, Jesus está, né, derramando a graça, a glória de Deus ainda está lá. Mas Jesus falou: ó, cuidado, porque senão me afasto. E aí, se Jesus afastar, irmão, da igreja, o que entra lá é a presença do adversário, é o espírito do engano. Versículo 6: tens, porém, isto, aborrece as obras, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas, a Bíblia, se você for estudar a história, né, os nicolaítas eram pessoas que apoiavam, né, a poligamia, apoiavam, né, irmãos, a imoralidade sexual. Por isso que os nicolaítas, eles eram reprovados pelo Senhor Jesus, né? E hoje nós vemos muito nicolaítas, né, nos nossos tempos, pessoas que adulteram, pessoas que têm vários relacionamentos, vários casamentos, e a Bíblia, ela condena tal ato, tal atitude. Verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
Então, irmãos, Deus tem essa promessa para nós, mas é somente para os que vencer. Continuemos agora para a nossa segunda carta à igreja de Esmínia. E ao anjo da igreja que está em mim escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nós vemos aqui agora a igreja de Esmínia, uma igreja pobre financeiramente, mas porém uma igreja rica para com Deus, né, irmãos? Então, ele observava, o Senhor Jesus via tanto que aquela igreja, né, irmãos, elas eram ricas para com Deus, preocupavam em fazer a obra, preocupavam com o próximo, eles não se preocupavam, né, irmãos, com as coisas dessa terra, mas era com as coisas do céu. Existe um estudo, nos relatos históricos aí, que naquele tempo esse povo foi um dos crentes mais fiéis ao Senhor, mesmo mediante a morte, tortura, né, os piores castigos, mas eles permaneciam fiéis ao Senhor. Verso 10 diz assim: nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há algumas interpretações em relação a esses 10 dias. Uns dizem que eram 10 anos, outros 10 anos de luta e perseguição, prisão. Outros dizem que essa igreja foi perseguida durante, num período aí, né, irmãos, de Nero até Diocleciano, foram perseguidos, no período desses imperadores, foram mortos. Então, há algumas interpretações, mas como diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então devemos entender que a igreja não passaria uma tribulação somente de 10 dias, né, irmãos? Seria muito pouco. Então, essa tribulação de 10 dias é algo longo, né? Poderia ser os imperadores que passaram um período em que os imperadores romanos daquele tempo, né, irmãos, ali de Nero até Diocleciano, ou até mesmo 10 anos ali de prisão ou 10 anos de perseguição. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, ou seja, da condenação eterna, né, irmãos? Mas Deus, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o pão da vida. Então nós se alimentamos do Senhor. Então Ele nos dá vida, né? Então Ele nos dá vida com abundância. Versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isso dizem aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, misericórdia, irmão, essa igreja aqui, Jesus agora considera ela, né, onde está o trono de Satanás, ou seja, a presença do diabo está no meio deles. E vemos aqui que eles cometeram algo abominável, eles mataram Antipas. Segundo historiadores, esse Antipas era ali um bispo, era um dirigente da igreja, pelo qual não concordava com o pecado, e eles mataram. Todo pastor, homem e mulher de Deus, bispo ou presbítero que discorda com o pecado e vive no caminho estreito, ele é perseguido pelos próprios irmãos, que se dizem irmãos de outras denominações, ou até mesmo, irmãos, pelos próprios irmãos dentro da igreja. Quando você passa a buscar a Deus, viver uma vida de santidade, você vai ter perseguição e até mesmo ser morto, irmãos, odiado por causa do evangelho. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, para quem não conhece, irmãos, ensinou o povo de Israel a lançar ensinou o povo, né, irmãos, de Israel a tropeçar, para que Balaque pudesse matar, porque ele não podia amaldiçoar, porém ensinou o povo a idolatria e a imoralidade sexual. Então, o povo nesse tempo aqui já tinha a imoralidade sexual. É o que tem hoje no meio das igrejas evangélicas, muitas igrejas, irmãos.
o pecado de sensualidade, lascívia, tem tomado conta das igrejas. Por isso, irmãos, fujam dessas igrejas também, que não prega a verdade. Continuemos, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Tá vendo, irmãos? Acabei de ensinar. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tá vendo, irmãos? Ou seja, com a palavra de condenação, quando fala espada da minha boca, ou seja, Jesus irá condenar, né? Naquele grande dia, falar: apartai-vos de mim, maldito. Tá vendo? Coisa tremenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus, amados, tem um novo nome para mim. Jesus tem um novo nome para ti, irmãos, guardado no céu. Vamos ser fiéis, né, para que nós venhamos naquele grande dia a receber esse novo nome, essa pedrinha que só nós iremos conhecer, qual Jesus tem reservado para cada um de nós. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Então, iniciamos aqui mais um capítulo de Apocalipse, né, onde estudamos o Apocalipse, capítulo 1 ao verso 17. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, em nome de Jesus.